Ei, tudo bem? Esse é o canal Inverbs, literalmente trazendo conhecimento para você. Estamos aí com mais uma resolução de questões em direito processual do trabalho. Como sempre, nós não vamos dar tempo para que você faça a leitura das questões, então você pausa o vídeo, lê no seu tempo e despausa para ver a resposta. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, a resposta ela traz um livro de ponto britânico. Como sabemos, livros de ponto britânicos não têm validade como prova. Eles causam a inversão do ônus da prova. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que ele causa uma confissão ficta, o que não é verdade. Ele causa simplesmente a inversão do ônus da prova. É importante lembrar também que a partir da edição da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, o livro de ponto ele passa a ser obrigatório para empresas que tenham mais de 20 empregados naquele estabelecimento. Antes disso eram apenas 10. Então, temos aí a resposta é. Veja que A, B e C dizem que há uma declaração de confissão ficta, o que não é verdade. Já o item B o item D, perdão, diz que o ônus da prova é do trabalhador. Tá? Ele fala permitir a produção de prova oral, uma vez que cartões de pontos foram preenchidos e assinados pelo trabalhador, sendo dele o ônus da prova. Na verdade, o ônus da prova é do reclamado. Mas só que o reclamado ele pode se desincumbir desse ônus, ele pode ouvir testemunhas, ele pode ouvir o próprio depoimento pessoal do reclamante e assim se desincumbir do ônus probatório. Vamos para a próxima questão. E a resposta é C. Veja que no caso do procedimento ordinário, de fato podem ser indicados até 3 testemunhas por cada uma das partes, né? Lembrando que o juiz não tem limitação, o juiz pode ouvir quantas ele achar necessárias. Então, o item A diz: qualquer que seja o procedimento, não é permitida a arguição dos peritos compromissados ou dos técnicos, uma vez que o laudo que apresentam já é suficiente como prova? É sim. Tanto é que eles podem ser declarados impedidos ou suspeitos. Além disso, pode-se nomear peritos auxiliares ou peritos assistentes, que são nomeados pelas partes e custeados por eles. O item B diz que as testemunhas devem necessariamente ser intimadas para depor. Nós sabemos que as testemunhas elas são convidadas pelos advogados, pelas próprias partes. Então elas não são intimadas para depor, elas comparecem independente de intimação. E o item D diz que nenhuma testemunha que for parente até o 2º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, prestará compromisso, mas o seu depoimento valerá como simples informação. Perdão, ele diz que a testemunha que for parente até o 2º grau prestará compromisso. Ela não presta compromisso, essa testemunha não presta compromisso e o seu depoimento valerá como simples informação, ou seja, ele será meramente um informante. Vamos para a próxima questão. E a resposta é entender. Veja que, quanto ao item A, não há necessidade de que as provas sejam requeridas antecipadamente. O juiz ele deve produzi-las todas em audiência, mesmo que não sejam requeridas. O item B diz que a produção de prova pericial impede que o processo seja processado no rito sumaríssimo. Isso não é verdade. O rito sumaríssimo ele permite perfeitamente a produção de prova pericial. O item C diz que sobre os documentos apresentados por uma das partes, a parte contrária manifestar-se-á no prazo de 24 horas, na verdade ela manifesta-se em audiência. E vamos para a próxima pergunta. A resposta é A. Veja que o item B diz que, tendo em vista o princípio da autodeterminação coletiva, previsto no artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, quando previsto instrumento normativo, não pode ser elegida em prova em contrário. Claro que pode. Princípio da primazia da realidade, no caso do direito material, ou princípio da verdade real, no caso da busca pela verdade real,
no caso do direito processual. O item C diz: uma vez negados a prestação de serviço de despedimento, é do empregado o ônus de provar o término do contrato de trabalho. Veja que, na verdade, é do empregador esse ônus. E o item D diz que, em matéria de horas extras, na hipótese de aplicar a confissão ao reclamado que, expressamente chamado com aquela combinação, não compareceu à audiência na qual deveria depor, o indeferimento da oitiva de testemunha convidado pelo demandado caracterizará cerceamento de defesa. Não caracteriza. O juiz ele pode perfeitamente indeferir as testemunhas, apesar de que, de fato, a confissão ela pode ser elidida por prova em contrário, mas o juiz não é obrigado a ouvir as testemunhas da parte confessa. E vamos para a próxima questão. Resposta item D. Veja que o fato de Margarida estar litigando contra a empresa não a torna inimiga da empresa, não a torna nem impedida nem suspeita. Claro que a matéria tratada no processo em si pode vir a causar essa suspeição, como, por exemplo, uma alegação de um assédio sexual ou coisa do tipo. Mas não é a simples existência daquele processo que vai tornar a parte impedida ou suspeita. Então, por isso, o item A está errado, porque o item A diz que a Margarida não tem necessária isenção nesse caso. O item B diz que qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha, não são quaisquer pessoas que podem ser ouvidas, sabemos que temos impedimentos e suspeições. O item C diz somente se Margarida estiver postulando no seu processo os mesmos pedidos que o reclamante, não tem nada a ver, ela pode estar postulando os mesmos pedidos e não será o caso de suspeição. E o item E diz que o juiz deve acudir a contradita se Margarida estiver assistida em sua ação pelo mesmo advogado, de forma alguma. Ela pode estar assistida pelo mesmo advogado do que a autora da ação onde ela é testemunha, e isso não é causa de impedimento e nem de suspeição. Vamos para a próxima pergunta. Veja que o amigo íntimo de uma das partes não presta compromisso como testemunha, ou seja, ele será meramente informante. Os outros todos são impedidos, portanto, eles não são ouvidos. Vamos para a próxima questão. O item correto é o item A. Veja que o item A diz: no processo do trabalho admite-se o testemunho de pessoa na condição de simples informante, o que significa que ela não precisa prestar compromisso. São aquelas pessoas que são suspeitas. Elas podem prestar as suas informações, serão ouvidas na condição de informantes. Lembrando que o juiz não é obrigado necessariamente a ouvi-las, mas se ouvi-las, será na condição de informante. O item B diz que não se admite como testemunho estrangeiro que residir no país, mas não falar a língua portuguesa. Será sim admitido como testemunha, entretanto, no caso, será necessária a contratação de intérprete. No item C diz que no processo de trabalho, em consequência da aplicação subsidiária do CPC, a regra geral é que a parte requerida detém o ônus da prova? Não. O requerente detém o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e a parte requerida quanto ao fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante. O item D diz que é admissível o testemunho de surdo-mudo por meio de intérprete nomeado pela parte interessada no depoimento, ficando as custas do intérprete a cargo da Justiça do Trabalho. Na verdade, as custas do intérprete elas são custeadas pela parte que chamou aquela testemunha. E o item E diz que é permitido a testemunha recusar-se a depor? Não. Tanto é que ela pode ser conduzida conduzida sob vara, aliás, para prestar o seu depoimento. E aí vamos para a próxima questão. Essa questão é facílima, né? No caso do rito sumaríssimo, são ouvidas apenas duas testemunhas. No caso do sumaríssimo, podem ser chamadas por uma das partes apenas duas testemunhas. No caso do rito ordinário e do sumário, que não está aí na questão, são três. E no caso do inquérito judicial para apuração de falta grave,
são 6 testemunhas por cada parte. Vamos lá para a próxima questão. Essa questão é bastante similar à anterior. Primeiro, não existe a necessidade de intimação para o comparecimento das testemunhas. As testemunhas elas comparecem ao processo independente de intimação. Por isso que são 2 e 3, ambas independentes de intimação. Vamos para a próxima questão. Resposta item D. Veja que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação. Mas se elas faltarem, cabe à parte provar que as convidou, que fez o convite. Por isso que é importante que se faça o convite, de preferência de forma escrita, de forma que seja mais fácil de provar. O item A diz: nas demandas que envolvam relação de emprego, a parte requerente da perícia deve realizar o prévio depósito para o custeio dos honorários periciais? Não. Esse depósito é feito posteriormente e é feito pela parte que for sucumbente no objeto da perícia, tá? Naquilo que for objeto da perícia. Segundo TST, são inválidos como meio de prova documentos apresentados por município em fotocópia não autenticada. Não se precisa anexar fotocópias autenticadas. Aliás, com o processo judicial eletrônico, os documentos anexados ao processo são originais por ficção, já que você não pode anexar um original num processo que é eletrônico. O item C diz: o município, quando for par no processo trabalhista em procedimento sumaríssimo, pode apresentar no máximo 2 testemunhas. Aqui o errado é que o município ele não pode ser parte no processo sumaríssimo. Se o município faz parte do processo, ele necessariamente será pelo rito ordinário. O item E diz que a inspeção judicial, meio de prova realizado de ofício pelo juiz, independe de intimação prévia das partes. Tem que haver intimação prévia das partes, sim. Agora, a CLT não diz qual o prazo dessa intimação prévia, mas tem que haver. Vamos para a próxima pergunta. Aqui o incorreto é o item E. As sentenças executivas são as que se restringem à verificação de um direito, não tendo condão de fazer atuar o direito. Veja que pelo próprio nome você percebe que isso é incorreto. A sentença executiva ela pode fazer, ela pode executar o direito, né? Ela tem um condão de fazer atuar o direito. Ela não se limita meramente à sua declaração. Ela não é declaratória. Portanto, o item incorreto é o item E. E vamos para a próxima pergunta. Resposta item C. A fundamentação, vamos lá, item a item, né? O item A, a fundamentação da sentença faz coisa julgada material? A única coisa que faz coisa julgada, que transita em julgado, é a parte dispositiva da sentença, é a parte que efetivamente condena. A ausência de fundamentação na sentença resulta na sua nulidade, não na sua inexistência. De fato, a decisão mencionará sempre as custas que devem ser pagas pela parte vencida. No processo de trabalho, as custas processuais são pagas pela parte que perdeu. Item D. Em relação aos requisitos essenciais da sentença, em qualquer rito no processo do trabalho, é obrigatório o relatório, sob pena de nulidade da decisão. O relatório não é obrigatório no rito sumaríssimo e nem no sumário. Item E. É dispensado nas decisões cognitivas ou homologatórias a indicação da natureza jurídica das parcelas constantes na condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Na realidade, é indispensável. Isso se faz necessário para que possa haver o cálculo justamente da previdência social. Vamos para a próxima pergunta. Resposta item B. Veja que com a sentença o juiz não cumpre e acaba o seu ofício, porque ainda há a fase de execução. Além disso, a sentença ela pode vir a ser modificada através de embargos de declaração que são direcionados ao próprio magistrado.
Quanto ao item B, realmente está correto. Veja que a sentença que reconhece a justa causa e autoriza a resolução do contrato do empregado portador de estabilidade é constitutiva. Ela é constitutiva negativa, na verdade, né? Ela desconstitui a relação de trabalho, né? Ela diz que a partir daquele momento não existe mais a relação de trabalho. Quanto ao item C, o relatório não é essencial nos ritos sumário e sumaríssimo. Quanto ao item D, na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pode ser superior a 15%? Não. 15% é o teto, não vai ser superior a esse valor. A não ser em casos onde o valor da causa seja inestimável ou seja excessivamente baixo. Nesse caso, o juiz ele pode arbitrar o valor. Mas veja que não é em razão da complexidade dos temas. Os honorários do perito assistente serão de responsabilidade da parte sucumbente? Não. Os honorários do perito assistente são pagos pela parte que os nomeou. Portanto, o item E também está errado. Então, gente, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa revisão. Se você gostou, dá um like, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Badala o sininho para que você tenha acesso rápido a todos os novos vídeos. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até mais.